O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu da montanha com os discípulos e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. E, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos nesse dia bem bonito no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América, pela retransmissora Educar e também pelo nosso canal no YouTube, o Mãe Piedade. Caríssimos, como é incrível a vida. A vida, a história. Porque por mais que façamos, existem algumas coisas que são muito peculiares. Peculiares, inclusive, na nossa capacidade de não nos darmos conta de coisas que são evidentes e que, para essa evidência, essa coisa tão evidente da qual hoje a liturgia nos apresenta, é importante que nós lancemos um olhar bem atento àquilo que o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos 17, 20 a 26, nos dão. Para isso, é fundamental que nós entendamos um pouco daquilo que Jeremias busca nos dar como uma sentença de sabedoria, como um conselho. Algo que já é muito bem conhecido e já citado várias vezes, já pelo menos uma vez na vida quem participa das liturgias já ouviu isso pelo menos umas 4 vezes. Maldito o homem que confia no homem, bendito o homem que confia no Senhor. Um paralelo. Colocando duas realidades uma do lado da outra. A maldição do homem que, confiando em si, é como um arbusto, e aqui o nome desse arbusto, o cardo, que dá uma flor tipo dente de leão, vermelha, mas que ela insiste em crescer no meio do deserto, e quando ela seca, o vento a leva. Ela simplesmente se solta e vai. Não tem uma vida muito longa. Ou, como uma árvore que à beira de um rio consegue florescer quando
acreditando no Senhor. Parece estranho isso e talvez tão corriqueiro, nós não entendamos esse paralelo. Também uma outra coisa muito interessante, um outro paralelo, que na segunda leitura tirada da carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12, 16 a 20, também é dado. Ele vai olhar para a comunidade de Corinto, que começa a surgir, ter um seguinte questionamento: mas será realmente que os mortos ressuscitam? Será que realmente nós podemos esperar isso? E ele então coloca numa balança: se Cristo não ressuscita, se os mortos não ressuscitam, Cristo também não ressuscita. Logo, a pergunta dele é o seguinte: por que vocês estão colocando a esperança de vocês nisso? Por que vocês estão aqui? Vocês, na verdade, se não acreditam nisso, se realmente isso para vocês é realidade, por que vocês estão perdendo tanto tempo? Entretanto, se Cristo ressuscita, se os mortos ressuscitam, é porque Cristo ressuscitou e Ele venceu a morte. Então a esperança de vocês tem sentido. Tem o sentido de vocês terem a atenção no modo de viver cada dia, cada minuto e cada segundo. Também um paralelo, concordam? Duas realidades postas uma ao lado da outra. E aqui, duas realidades colocadas uma do lado da outra, como nós todos aqui, independente da nossa altura, pode ter aquele que é mais alto, aquele que é mais baixo, todos nós estamos no mesmo nível do chão. Eu posso estar aqui um pouquinho mais alto, mas tire isso aqui, eu estou no mesmo nível que vocês. Eu piso no mesmo chão que vocês. A vida e a história é assim. E a vida e a história, ela é marcada também por paralelos. Vejam bem, Jesus desce com seus discípulos para uma planície, para um lugar plano. E ele eleva os olhos para os seus discípulos e faz esse discurso que muita gente não gosta que seja citado e não gosta que fale conforme o evangelista Lucas escreve, porque cada um dos discípulos escreve com um jeito diferente. O evangelho de Marcos tem um jeito, o evangelho de Mateus tem outro jeito, o evangelho de Lucas tem outro jeito e o evangelho de João tem outro jeito completamente diferente. E cada um tenta falar para um povo diferente. A mesma mensagem, mas chegando a cada um que é diferente, para ajudá-los a entender: olha, preste bem atenção no modo com que vocês estão seguindo o Senhor. E Lucas aqui, ao contrário de Mateus, que Jesus sobe com os discípulos para um monte, ele agora faz uma outra coisa. Talvez até porque muitos dos discípulos já começaram a achar que uns seriam melhores do que outros, coisa que não é muito comum, nem no passado e nem no presente. Ele desce com seus discípulos para um lugar onde todos estejam no mesmo nível. E ele fala para todos. Não cita esse ou aquele. Como agora não estou falando especificamente para uma pessoa. Não tenho essa pretensão e nem essa capacidade. E ali naquele grupo existiam pessoas de vários lugares. E entre eles os discípulos. Jesus olha para todo aquele povo, mas olha para os seus discípulos, ele ergue os olhos para os seus discípulos e diz: bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. E aqui o pobre é pobre mesmo. Não é pobre de espírito. E isso está lá no Evangelho de Mateus. Aqui não é pobre. Os anauim, no hebraico. O termo em grego eu não me lembro agora. Mas eu acho que isso também não é relevante nesse momento. O que é relevante ele está falando, Lucas está falando, Jesus dizendo o seu discurso das bem-aventuranças na planície assim: bem-aventurados vós os pobres, bem-aventurados vós que têm fome, bem-aventurados vocês que choram. Vocês são felizes.
Que estranho. Os pobres, os que choram e os que são odiados, os que têm fome. Mas ele olha para eles e fala: porque vocês conseguirão aquilo que agora é tirado de vocês. Ele fala de uma realidade. Ele não falou para mim, para esse, para aquele, não. Ele falou para os discípulos como um todo. Logo depois, todos no mesmo nível, todos ali escutam justamente isso. Ai de vós agora que tendes fartura. Ai de vós que agora rides. Ai de vós que são elogiados. Ai de vós. Quase que dizendo assim: malditos são vocês. E aqui, o que ele está falando não são os ricos de coração, são os ricos mesmo. São aqueles que estão na fartura mesmo. E aí então, imediatamente, como uma reação imediata, e que provavelmente aqueles que nos escutam podem falar assim: então Jesus está amaldiçoando os ricos? Não. Lembram-se que disse que a vida é feita de paralelos? Que a gente sempre tem paralelo? Inevitavelmente a gente vai trabalhando um pouco com comparações. E aí que está. Os ricos aqui, no contexto no qual Lucas está falando, e ele está falando para a comunidade daqueles que dizem acreditar em Jesus, são aqueles que são ricos e usufruem da miséria dos que têm fome e que são pobres, que vivem uma suposta alegria causando a tristeza daqueles que choram, que são elogiados, mas o seu elogio está à custa daqueles que são chamados de malditos. Mas todos no mesmo chão da história. E aqui, olhem que coisa, também um paralelo. Pensemos um pouco. Os pobres aqui, se são objeto de exploração, de exclusão, não só social, religiosa, afetiva. Se os pobres aqui não podem confiar em ninguém, qual é a fonte de esperança deles? O Senhor. Então, bem-aventurado o homem que confia no Senhor, porque ainda que sua vida passe por dificuldades, ele tem aonde se nutrir para viver cada dia no chão da história, no qual todos nós pisamos, e nenhum de nós está a mais ou a menos do que outro. E a esperança deles é a esperança de que aquele que venceu a morte me dará condições de vencer também as aparentes situações de morte do tempo presente, sejam elas quais forem, até aquelas que eu carrego. Maldito o homem que confia no homem. E aqui não é simplesmente a capacidade de confiar em um e no outro, não. Maldito o homem que coloca toda a sua esperança nas suas habilidades e na sua artimanha. Porque aquele que se enriquece a qualquer custo, de qualquer forma, negligenciando a sua responsabilidade para com esse chão que nos sustenta a todos por igual, a sua responsabilidade, ainda que ele fale crer em Deus, seja ele quem for, seja até um religioso, ele é literalmente como um cardo, um arbusto no deserto. O tempo fará com que ele seque e o vento o levará. E nessa liturgia, Jesus nos fala, olhando para os seus discípulos, e lembremos que os discípulos
são aqueles que caminham com o Senhor. Então ele não está falando para aqueles que estão fora de uma comunidade cristã, não está falando para o mundo, ele está falando para nós, que nos dizemos discípulos e que precisamos olhar se nós estamos na posição dos ricos ou dos pobres. Numa relação de confiança. Qual é o lugar que ele ocupa na nossa história, no nosso viver? Porque inevitavelmente, o chão no qual nós pisamos, a vida e a história da qual participamos, ela nos trata por igual. Nós é que às vezes nos achamos com mais direitos do que outros. Tudo é dado para todos com igualdade. As separações e as distinções são feitas por nós. Saber disso é fácil. Resta saber o que nós vamos fazer com isso. E é o que Jesus apresenta para os seus discípulos no caminho do itinerário de Lucas. Vocês todos podem corroborar para aquilo que já está posto e que faz o sofrimento de muitos. Ou vocês podem, acreditando em mim, se eu realmente sou a esperança da vida de vocês, fazer alguma coisa com que a história mude. Eu estou com vocês. Vocês estão comigo? Aqui é uma partilha daquilo que é importante da gente parar e pensar para sabermos se realmente, nesse chão da história, na planície da história, na qual todos nós, seja pela morte, pelo sofrimento, pelas alegrias, todos nós somos iguais. Qual a postura que tomaremos no caminhar por essa mesma história, por esse mesmo chão, nessa planície da vida? Que o Senhor nos ajude a discernir bem o lugar que ocupamos.